Fala, turma! Primeira coisa que eu quero te perguntar, me conta aqui embaixo nos comentários. O que é que você quer estar fazendo daqui a 7 anos? Você quer estar aposentado? Não quer? Se você tiver sonhos para atingir daqui a 7 anos, o que você precisa descobrir agora é como realizá-los. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, com ações práticas. Mas antes de tudo, antes da gente ir para a parte do conteúdo do vídeo, não esquece não, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é um clubista, para não perder nenhum dos vídeos que a gente produz aqui no canal do Clube do Valor. Beleza? Bora pro conteúdo! Título do vídeo, você entrou aqui e viu lá como se aposentar em 7 anos partindo do zero, né? E aí a gente pensa, porra, pra gente falar de aposentadoria no Brasil, qual é o caminho padrão da cabeça das pessoas? Vou trabalhar, vou juntar um pouquinho do que eu ganho e ali depois de 30, 35 anos, quando eu já estiver já perto da terceira idade, 55, 60 anos, eu vou me aposentar e vou de fato fazer o que eu quiser da minha vida. E aí eu te convido a imaginar, 35 anos, quem é que vai ser você daqui a 35 anos? Com quantos anos você vai estar? Será que você vai conseguir curtir do mesmo jeito que você curtiria agora? Com os mesmos sonhos que você tem agora? Então a gente precisa pensar nesse tipo de adaptação. E aí o que é que eu quero te convidar a fazer antes da gente de fato começar as 3 fases que eu vou te apresentar nesse vídeo? Troca a palavra aposentadoria por liberdade. E aí, nesse momento, quando você fala de liberdade, você pode atingir sua liberdade com 30, 40, 50, 60 anos. Vai depender do qual o teu empenho e qual o nível que você está disposto a colocar de energia nesse projeto. Colocou a palavra liberdade, você entende que liberdade pode ser de qualquer coisa que você quiser. Liberdade de tempo, de geografia. Você pode estar trabalhando em algum projeto que não necessariamente vai te remunerar, mas te dá felicidade, porque você não se preocupa mais com dinheiro. Então, esse é o destino final da liberdade que a gente quer atingir e os investimentos vão ajudar a gente nesse processo. Inclusive, você pode não fazer nada se você não quiser, ficar de boas ali, ficar passando o mês inteiro tomando uma pina colada, balançando numa rede, numa praia qualquer, porque o seu dinheiro vai estar garantido ali todos os meses, através da tua renda passiva. Eu vou te mostrar como é que a gente consegue fazer isso em 3 etapas, vem comigo aqui no conteúdo desse vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer é arrumar as bases desse teu plano. E para isso você precisa entender muito claramente qual é a tua situação financeira atual. E nessa etapa número 1, para você ter o diagnóstico do teu atual momento financeiro, eu gosto de separar em 4 fases financeiras e é assim que eu chamo. Elas são como uma escadinha da tua vida financeira e como você se comporta em relação ao teu dinheiro. Então a gente começa lá de baixo, de quem está endividado. Depois a gente fala da fase 2, de quem está em falso equilíbrio. Depois a gente vai para o poupador. E depois a gente vai para a fase de equilíbrio financeiro. O objetivo de todo mundo é subir esses degraus. O cara que está no primeiro degrau e está endividado ainda, ele não consegue equilibrar o quanto ele ganha e o quanto ele gasta. Normalmente ele fecha o mês no vermelho. Então ele vai acumulando dívida após dívida ali e fica cada vez mais difícil dele lidar com tudo isso. E aí quando ele entende que ele não pode gastar tudo que ele ganha, ele sobe para a próxima fase, que é o que eu chamo de falso equilíbrio. É aquele cara que nem tem dívida, mas também não consegue fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Então, ele gasta tudo que ele ganha. O problema do cara do falso equilíbrio é que qualquer dificuldade ou imprevisto que ele tiver na vida financeira dele, ele vai dar um passo atrás e vai se tornar endividado, porque o custo dele vai aumentar. Aí o cara passou da fase de falso equilíbrio, ele já entendeu que ele precisa fazer o dinheiro sobrar no fim do mês, ele vai ter que readequar isso, e ele entra na fase que a gente chama de poupador. Ele até consegue guardar 500, 1.000, 200 reais por mês ali, mas ele não tem objetivo nenhum para esse dinheiro que ele está guardando. Qual é o problema desse cara que consegue poupar dinheiro, guarda, mas não tem objetivo para esse dinheiro? É que toda boa oportunidade que aparece para ele, pode ser que ele nem queria tanto assim, mas ele está com aquela mentalidade de tenho dinheiro, posso comprar. Aí ele pega esse dinheiro que ele juntou e gasta tudo numa coisa só. Numa troca de uma moto, que ele talvez não quisesse tanto assim, numa viagem inesperada de uma promoção que ele achou. E aí, na verdade, esse cara está abrindo mão de outros sonhos para comprar alguma coisa que foi por impulso ali naquele momento, só porque ele estava com dinheiro guardado. E por último, quando o cara entende que ele precisa ter objetivo para esse dinheiro que ele está guardando, a gente chega no equilíbrio financeiro. Que aí, de fato, é aquela pessoa que já está investindo seu dinheiro para a liberdade financeira, está investindo para comprar uma casa, se esse for um sonho, está investindo uma outra parte do seu dinheiro para fazer uma viagem internacional todo ano. Depende muito de cada um dos teus objetivos. Mas a pessoa na 4ª fase financeira, ela já entendeu que o dinheiro serve como caixinhas.
para você realizar cada um dos sonhos que você tem na vida. A pior fase que a gente tem de superar nas nossas fases de vida financeira é justamente a do falso equilíbrio e a do poupador. O cara que consegue guardar dinheiro, mas ele não tem objetivo para isso. Tanto é que se a gente vai olhar para as estatísticas, a gente vê que quase 7 em cada 10 brasileiros, ou seja, 70%, não consegue guardar dinheiro no final do mês. Ou seja, paga as suas contas, mas não sobra nada. É o cara ali do falso equilíbrio, 70% dos brasileiros. Outra estatística ainda pior, de cada 10 brasileiros, 8 não investiram nada em 2021. Mais um relato de que 80% da população não consegue fazer o dinheiro sobrar no final do mês. E aí você pode pensar, Felipe, é porque essas pessoas ganham muito pouco. É a classe C, D e E ali do país, é difícil dela viver. E na verdade não. Quando a gente vê essa pesquisa aqui, que está um pouquinho desatualizada, mas os números estão praticamente iguais, a gente vê que cada 10 brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos, apenas 3 deles, ou seja, 30%, conseguiram guardar dinheiro no último novembro ali do ano de 2020. Ou seja, o cara ganha dinheiro suficiente, mas ainda assim ele não consegue subir na escadinha. E sabe por que isso acontece? Porque quando o cara tá com dívida, ele tem um incômodo ali gerando uma urgência nele. Então ele tem gente cobrando a ele, tem alguma coisa que tá incomodando no dia a dia, ele sabe que ele tá no vermelho, isso gera uma urgência para que ele se mova e resolva aquele caso. Agora, o cara que tá em falso equilíbrio, o cara que é poupador, na cabeça dele ele diz, porra, não devo a ninguém, consigo fazer dinheiro sobrar no fim do mês, tá tudo certo, não tenho mais nada a resolver. E esse cara não tem nenhum senso de urgência para agir e se tornar um cara equilibrado financeiramente. Então, nessa primeira etapa da construção do teu plano de liberdade, você precisa entender muito claramente onde é que você está e saber o que é que você precisa fazer para subir um degrau. O cara que é equilibrado financeiramente, lembra, ele considera cada recurso que ele guarda como uma caixinha. Cada um dos objetivos que ele quer alcançar na vida, ele vai guardando um pouquinho para cada uma daquelas caixinhas ali. E aí, beleza, a gente sabe que uma dessas caixinhas vai ser para liberdade financeira. Pega essa caixinha para cá e a gente parte para a etapa 2 do teu plano de liberdade. Bom, para a gente ter esse teu objetivo aqui muito claramente definido, a gente precisa entender o que é liberdade para você. Eu posso te dizer que, para mim, liberdade financeira seria ganhar R$2.000 por mês para sempre. E isso seria super suficiente para os meus planos. Mas pode ser que para você que está assistindo aí, R$2.000 não seja suficiente. Então, quanto seria que você queria ganhar por mês para dizer assim, tô tranquilo, trabalho se eu quiser, vou fazer o que eu quiser da minha vida? Sabendo que não tem resposta certa para isso, eu resolvi trazer alguns dados aqui para te ajudar nessa resposta. Vamos pensar no padrão de vida que você quer ter, que vai depender de onde você vai morar, como que você quer viver no dia após dia, e essas respostas, elas vão dar um padrão de vida diferente ali. Então, por exemplo, se a gente puxar aqui algumas fontes do site Expatistan, esse site aí, você pode olhar para entender qual o padrão de vida, qual o padrão de custo que você tem em qualquer cidade do Brasil, a gente vê que uma pessoa para morar em São Paulo, capital, ela precisa de R$ 6.784 por mês para se manter dignamente, pelo menos. Então, se você tem um plano de morar em São Paulo capital, teu padrão de vida vai ser 1. Agora, vamos ver outra opção? Se você for olhar quanto custa o padrão de vida individual na cidade de Caruaru, Pernambuco, que é de onde eu vim, por exemplo, a gente vê ali que uma média para uma pessoa se manter é de R$ 2.661. A gente está falando de 3 vezes menos praticamente do que São Paulo capital. Então, para definir qual vai ser o seu padrão de vida, você tem duas formas. Ou você adequa o seu plano mais para cima de liberdade financeira, que a gente já vai ver mais para frente, ou você passa a baixar o seu padrão de vida. Onde é que você quer morar? Pensa em morar mais no interior, um lugar mais barato, e aí vai ficar mais fácil de você atingir. E olha, essa etapa do plano talvez seja a mais importante de todas, porque você vai adequar os seus sonhos, o que é que você quer de fato para a sua vida, adequar isso com a realidade. Você sabe que vai ter um trabalho para construir isso. E quanto mais caro é o seu padrão de vida, mais difícil vai ser construir o teu plano de liberdade financeira. O que não pode é você não encaixar isso com a realidade. E aí a gente vê tanta gente caindo em golpes de pirâmides financeiras que prometem 1, 2, 3, 10% de retorno ao mês, como o caso aí do faraó do Bitcoin, que prometia 10% ao mês de rentabilidade, mas acabou caindo como toda e qualquer pirâmide. Esse tipo de golpe, ele acaba pegando as pessoas que não adequaram os seus sonhos com a realidade, achando que com essas possibilidades aqui o cara vai alcançar os sonhos dele muito mais rapidamente e na verdade ele está atrasando quando uma coisa como essa cai e vira golpe.
Dito isso, não quero ver mais ninguém olhando para nenhum tipo de golpe nem de pirâmide financeira prometendo rentabilidade absurda. Vamos calcular o que de fato é realidade a partir de agora na etapa 3 do teu plano de liberdade. Vamos supor agora que a gente chega num valor de R$3.000 para você viver por mês. De acordo com as informações que a gente acabou de olhar, a gente vê que uma cidade em um interior de algum estado pode ser que você alcance isso aí de forma até tranquila. E aí, primeira informação que eu quero te falar. Quando você define o quanto você quer ganhar por mês, agora você precisa descobrir qual patrimônio você precisa ter acumulado para gerar aquela renda de forma passiva mensalmente. Para você fazer isso, eu vou te dar uma diquinha aqui de como é que você faz esse cálculo. Você pega esses R$3.000 e divide por uma taxa de 0,6% ao mês. Desse jeito que está aparecendo aqui na tua tela. E se a gente faz essa conta para o valor de R$3.000, a gente chega num patrimônio acumulado de 500 mil que você precisa ter para gerar isso aí de forma passiva. Pronto, e agora a gente está chegando na parte mais prática de como transformar aqueles sonhos que a gente viu realmente em realidade, com uma etapa, um processo prático para isso. E aí eu preciso te lembrar que, como a gente falou desde o começo do vídeo, a gente está pensando em como atingir isso em 7 anos. E se você já é clubista raiz, se você já está no mercado de investimentos há algum tempo, você entende que o longo prazo que a gente fala no mercado de investimentos, que é o que realmente transforma o teu patrimônio através dos juros compostos, é sempre quando a gente fala para cima de 10 anos, 15, 20 anos de investimentos, aí fica muito mais fácil de você acumular patrimônio através dos seus investimentos. Agora, num período de 7 anos, a gente precisa entender que isso é um período curto. E se você quiser realmente ter um impacto no teu patrimônio, você vai precisar gerar cada vez mais renda e fazer aportes cada vez maiores. Porque afinal de contas, você vai ter menos tempo para os juros fazerem efeito. Estou te dizendo isso porque quando você vai equilibrar a sua renda com seus custos, os seus cortes de custo que você vai fazendo, gastar um pouco menos de dinheiro no teu mês, ele tem um limite. Até cair, até que você não gastasse nada no mês para poupar tudo que você ganha. E mesmo assim, muitas vezes não ia ser suficiente para um plano. Então, para que a gente torne isso realidade, é ideal que você pense em ganhar cada vez mais dinheiro. E uma ótima forma que você tem de fazer isso no médio prazo é apostando nos seus talentos. Pegando o que é que você já tem de ponto forte e trabalhando cada vez mais em cima deles para você ficar excelente. Vou aproveitar esse ensejo para te indicar um livro que transformou minha vida completamente, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, do Don Clifton. Ali você vai fazer um teste para descobrir quais são os teus pontos fortes, principalmente no trabalho, e aplicá-los vai fazer com que você se destaque cada vez mais, consequentemente ganhando mais grana. Beleza, dito isso, vamos ver agora de fato como é que você faz para acumular os R$500.000 em 7 anos. E aí, se a gente partir do princípio que você não tem nenhum capital acumulado, a gente vai ter uma conta de que, tendo uma rentabilidade de 12% ao ano nos seus investimentos, você precisaria fazer um aporte mensal de R$3.800. Parece uma quantia de investimento que para a maioria dos brasileiros não é tão fácil assim. E aí você pode me perguntar, pô Felipe, mas 12% de rentabilidade ao ano, pode ser que eu tenha muito mais de rentabilidade, não pode? Pode. Tanto é que se a gente olha nesse gráfico que representa a estratégia máquina de dividendos, que é a nossa estratégia de investimentos de dividendos aqui do Clube do Valor, a gente vê que nos últimos 7 anos ela teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano. Agora, a gente precisa partir do princípio que rentabilidade passada não é rentabilidade futura. Então a gente não pode simplesmente pegar esse número e jogar nos cálculos. A gente tem que sempre ficar algo em torno entre 10 a 12% ali para um investidor eficiente e calcular isso para o prazo que se quer. Então, para quem está começando do zero, aporte de 3.800 mensais. Agora, se o cara já tiver algum capital, isso adianta? Sim, adianta muito a vida dele. Vamos supor que você agora é um cara que já tem R$200.000 guardados, talvez um imóvel que você vendeu ali ou um dinheiro que você já vinha guardando. Considerando a mesma rentabilidade de 12% ao ano, você precisaria de um aporte mensal de R$500 para nos 7 anos atingir os 500 mil que a gente está buscando. Veja que o cenário já fica muito mais suave. Aportar R$500 por mês é uma coisa, 3 mil e pouco é outra. Agora sim, você tem um insumo prático, eu te falei com números aqui, o que é que você precisa fazer para que em 7 anos as coisas aconteçam do jeito que você tem que acontecer. O que é que você pode estar pensando agora aí na sua casa? Pô, Felipe, mas esse plano não se adequa para mim. E é justamente isso que a gente faz quando a gente vai fazer um planejamento de aposentadoria. Você precisa primeiro encarar a realidade para depois voltar e revisar o plano. E uma das próximas coisas que eu digo para você é, cara, se você não acha que se adeque para o seu caso, reajusta o prazo. Principalmente porque o tempo é o principal fator nos teus juros compostos na tua formação de patrimônio de longo prazo. Então, imagina que ao invés de 7 anos, você fosse acumular esses R$500.000 agora em 20 anos para gerar os mesmos 3 mil de renda passiva. Nesse cenário, você precisaria, saindo do zero, de um aporte de R$550
para depois de 20 anos estar lá no teu patrimônio alvo. Então perceba que quanto mais a gente aplica o caso do longo prazo, fica muito mais fácil tu gerar uma renda passiva através de um aporte muito menor. Então, cara, meu conselho de planejador financeiro para você, que já ouvi muita gente, muita família fazendo planejamento de aposentadoria, pega esse teu plano de agora, revisa ele todo e, se possível, dá mais tempo ali, dá mais anos. Se você tiver mais 5 anos para colocar ali, você vai ver a diferença que vai fazer na tua renda passiva. Trabalhe um pouquinho mais, eu sei que você consegue. E mesmo te dizendo isso tudo, eu sei ainda que cada caso é um caso. E você pode estar querendo aplicar esse tipo de conta para a sua vida financeira. É por isso que aqui embaixo eu vou deixar um link da calculadora de independência financeira que a gente tem aqui no Clube de Valor para te ajudar a colocar todos os teus parâmetros e chegar no valor, resultado que você vai precisar aportar por mês para chegar na tua liberdade financeira. Clica no link aqui embaixo que você vai ter acesso gratuitamente. Tudo que você precisa fazer agora é voltar para a tua vida profissional, entender, se organizar financeiramente, conseguir ganhar mais e poupar o quanto você puder para investir e viver a tua liberdade daqui a alguns anos. Eu tenho certeza que daqui a 2, 3, 4, 5 anos você vai estar ganhando mais dinheiro. Eu sei que você consegue, você pode ir mais do que você está pensando. Só não se esqueça de já ir criando a tua renda passiva nesse processo todo e aí a gente se encontra lá, todo mundo no plano de liberdade financeira. Você gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o like aqui embaixo e eu te espero nos próximos conteúdos aqui do Clube do Valor.